clima do território brasileiro é caracterizado pela elevada variabilidade registrada ao longo de sua extensão. No norte, temos um clima equatorial, mais úmido. No nordeste e em parte do sudeste, predomina-se o semiárido, mais seco. No sul, o clima subtropical úmido, mais frio. Mas a maior parte do nosso território caracteriza pelo clima tropical, com verões quentes e úmidos e invernos secos e frios. Assim, considerando essa variedade, bem como o fato de o Brasil possuir dimensões continentais, percebe-se que o clima no país é influenciado por várias massas de ar, que possuem diferentes dinâmicas e interações que sofrem transformações ao longo do ano. E é o clima equatorial? O clima equatorial ocorre em locais próximos à linha do Equador e se deve-se à incidência mais direta do Sol. É caracterizado por altas temperaturas e elevado índice de umidade. Onde há clima equatorial no mundo? O clima equatorial existe em locais próximos à linha do Equador, por isso é chamado de equatoriais. Países localizados na América do Sul e na América Central, como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Jamaica, Peru e Venezuela, são exemplos de locais com clima tipicamente equatorial. A região central da África, como Nigéria, Camarões e Congo, e a região sudeste do continente asiático, como Tailândia, Índia e Malásia, também apresentam clima equatorial. Clima equatorial úmido e semiúmido. O clima equatorial, de acordo com características bem específicas, pode ser dividido em dois tipos, úmido e semiúmido. No clima úmido, a chuva é constante durante todo o ano e ocorre em grande quantidade, o que aumenta os níveis de umidade. Além disso, as temperaturas são altas durante todas as estações. No clima semiúmido, as temperaturas também são elevadas. A diferença em relação ao clima úmido é a quantidade de chuva e a mais escassez em um período do ano. Assim, no clima semiúmido, existe uma relação do ano mais chuvoso e outra seca. O clima semiárido é um clima térmico de regiões que recebem principal precipitação abaixo da evapotranspiração potencial, mas não tão baixa quanto a de um clima desértico. As características pela escassez e pela irregularidade de chuva. Existem diferentes tipos de climas semiáridos, dependendo de variáveis como a temperatura, e eles dão origem a diferentes biomas. O clima semiárido é classificado como BSH ou BSK, que são tipos caracterizados pela baixa umidade e pouco volume pluviométrico. Na classificação mundial do clima, o clima semiárido é aquele que apresenta precipitações de chuvas média entre 200 mm e 500 mm. O clima tropical, dado como o clima de regiões intertropicais que são caracterizados por serem megatérmicos com temperaturas médias de ar em todos os mares do ano superior a 18 graus. Sua classificação: alta temperatura e divisão de duas estações, chuvosa no verão e seca no inverno. Regiões temperadas por esse clima não conseguem perceber a mudança de estação. Nas regiões de clima tropical, a amplitude térmica diária é maior que a amplitude térmica anual da temperatura média, isto é, entre o mês mais quente e o mês mais frio do ano. Os climas tropicais constituem a classe A da classificação climática de Köppen-Geiger, a mais conhecida em geografia. O clima subtropical é um tipo climático que abrange as regiões localizadas ao sul do Trópico de Capricórnio, especificamente entre as latitudes 30 e 50 graus ao sul da linha do Equador. As regiões do globo terrestre que ocorrem no clima subtropical são no nordeste do Trópico de Câncer, da América do Norte, na Península Arábica, no sul da América, na Austrália, no norte da Índia, no sudeste da China, nas regiões do norte, centro, sul e sul do continente africano, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e no Brasil. No período de inverno, a temperatura oscila entre 0 a 10 graus. Isso torna os dias extremamente frios e com ocorrência de neve e geadas nas regiões altas. Não é identificado clima seco nas regiões de clima subtropical, porque o milímetro das chuvas é moderado ao ano. Assim, a quantidade de chuvas que caem anualmente é moderada. Por isso, o clima subtropical é considerado mesotérmico. Além disso, quanto as latitudes são menores, as temperaturas aumentam. Já quando as latitudes são maiores, as temperaturas são menores. Clima subtropical com verões quentes.
Localizada nos estados da região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, as temperaturas médias aproximam-se entre 22 graus Celsius e chuvas com índice de 30 milímetros. Clima subtropical de verões amenos. Localizada em parte do Mato Grosso do Sul, as regiões central, leste e oeste de São Paulo ainda podem predominar na região centro-sul de Minas Gerais, nas serras do Espinhaço e do Cabral, no sudeste do Espírito Santo, no Rio de Janeiro e no Vale do Paraíba. O clima tropical de altitude. Ele pode ser encontrado em áreas de altitude mais elevadas ou serranas, acima de 800 metros. Ocorre no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, sendo a mais conhecida a Serra de Mantiqueira. Devido à alta altitude, a vegetação tende a se alterar, formando chamados andares de vegetação, que vão desde pradarias, que se encontram nas baixas altitudes, com a vegetação herbácea, a floresta temperada com plantas caducifólias, a floresta boreal ou coníferas, que assim como a floresta temperada possui plantas que perdem folhas, e o campo de altitude, nos quais encontram as gramíneas e plantas arbóreas do pequeno porte. O nome do clima pode gerar algumas especulações erradas com o termo tropical de altitude, sendo necessário lembrar que, quando maior a altitude, mais rarefeito é o ar e menor a incidência de raios solares. Assim, as temperaturas são menores, sendo que a cada 200 metros a temperatura chega a cair a 1 grau Celsius. Portanto, as temperaturas médias anuais são baixas, abaixo de 18 graus, e a precipitação ocorre com maior intensidade no verão, sendo superiores a 1.500 milímetros por ano. Porém, seu inverno é rigoroso devido à influência de massa polar atlântica. Onde ocorre o clima tropical atlântico no Brasil? Ele está presente na região litorânea do nosso território, entre os estados do Paraná e o Rio Grande do Norte. Principais características do clima tropical atlântico. Esse clima apresenta as características de ser influenciado pela umidade do Oceano Atlântico. As temperaturas variam de acordo com a latitude das regiões. Nas cidades litorâneas do sul do país, a temperatura média é de 22 graus. Já no nordeste do Brasil, a temperatura média é de 26 graus. Com relação à pluviosidade, também ocorre variação de acordo com a latitude nas cidades. Do sudeste, chove mais na época do verão, enquanto no nordeste, o índice pluviométrico é maior no inverno. Exemplos de algumas cidades brasileiras com o clima tropical atlântico. Temos Fortaleza, Rio de Janeiro, Guarujá, Santos, Salvador, Niterói e João Pessoa. A amplitude térmica, ou também chamada oscilação térmica, é a diferença entre os valores máximos e mínimos de temperatura observada durante um determinado local. A variação de temperatura que ocorre entre o momento mais quente do dia e o momento mais frio da noite é denominada de variação de temperatura diurna. Sensação térmica é a forma como os nossos sentidos percebem a temperatura do ar e que pode diferir a temperatura real. A pele, o nosso maior órgão, recebe as sensações que identificamos, como a dor, pressão, frio e calor. Após um banho, é normal que se sinta um pouco de frio. A evaporação de um líquido faz baixar a temperatura, por esse motivo é que há a sensação de frio quando molhado. Tal fato ocorre porque a fina camada de água que adere à pele absorve uma quantia significativa de calor, por isso ocorre a sensação de frio. Mas o frio ainda é sentido quando está ventando, pois o vento intensifica a evaporação da água, que provoca o abaixamento da temperatura corporal. Para quem vive num clima quente ou onde há estações quentes, o conceito de sensação térmica associada ao vento pode parecer de pouca importância, embora também aí se saiba que a brisa e o vento se dão a sensação térmica de refrescamento. Porém, em países mais frios ou épocas mais frias, o abaixamento de temperatura causado por ventos fortes pode ser mais evidente e provocar diversos problemas sérios ao corpo pouco protegido, como por exemplo a hipotermia. A massa equatorial continental é uma massa quente e úmida. Localiza-se na porção noroeste da Amazônia, fica praticamente todo o ano. É a única continental úmida no globo, pois, como regra geral, as massas de ar
oceânicas são úmidas e as continentais secas. Sua umidade pode ser explicada principalmente por causa da presença da floresta amazônica. Tem o centro de origem na parte ocidental da Amazônia, para ser mais específico. O verão se estende mais para o sul e no inverno retrai-se. O recuo da massa equatorial continental no inverno e, ao mesmo tempo, o avanço da massa polar atlântica proporciona o fenômeno denominado friagem, que é a queda brusca de temperatura vinculada normalmente ao mesmo tempo a ventos frios. Ocorre com maior frequência entre os meses de maio e agosto, sobretudo a região política administrativa do norte e do centro-oeste. Em algumas interpretações, vinculam a potencialidade do evento à ação antrópica, com a destruição de florestas, que por sua vez dificultam a passagem da massa polar, que desloca facilmente sem a vegetação. Tal fenômeno provoca consequências para o homem, como problemas à saúde e a baixa sensação térmica, impacto na fauna, flora e etc. Ela também influencia fortemente no clima da região norte e atinge também as regiões nordeste, centro-oeste e sudeste. A massa equatorial atlântica é a massa de ar quente e úmida que nasce no Atlântico Norte, próximo ao arquipélago dos Açores. Forma os ventos alísios no nordeste do Brasil e atinge o litoral do norte e nordeste, principalmente durante o verão, e causa chuva do relevo no litoral do nordeste. Conforme avança pelo interior do país, essa massa de ar vai perdendo a umidade. No inverno do hemisfério sul, retorna ao hemisfério norte. Ao encontro com a massa polar atlântica, provoca chuva de frente ou frontais com alta intensidade. No caso da massa de ar tropical atlântica, conhecida também por MTA, diferente da anterior, que é quente e seca, esta é quente e úmida. É originada no Oceano Atlântico, próximo ao Trópico de Capricórnio e mares brasileiros. Atua durante todo o ano sobre a maior parte do litoral do Brasil, desde o Nordeste até a região Sul, favorecendo a manutenção de altos índices de umidade do ar e grandes temperaturas. Nos meses de verão, no hemisfério sul, sua abrangência fica restrita ao interior dos estados das regiões sul e sudeste, enquanto que no inverno alcança boa parte do nordeste e centro-oeste. Esta massa de ar também ocasiona chuvas frontais no litoral, em destaque no sul e no sudeste. Além disso, ocorrem também as chuvas orográficas no nordeste e sudoeste, devido às formações geológicas de tais regiões, como a Chapada Diamantina no nordeste e a Serra do Mar no sudoeste. E esse tipo de chuvas orográficas é provocada pelas condições de relevo. Ocorre quando uma massa de ar carregada de umidade sobe ao encontrar uma elevação de relevo e a massa de ar mais quente é empurrada para cima. Aí, com a queda de temperatura, o vapor se condensa, provocando a precipitação. As massas de ar tropicais são aquelas que se formam nas proximidades dos trópicos de Câncer ou de Capricórnio, respectivamente nos hemisférios norte e sul. Quando formadas sobre o oceano, são massas tipicamente quentes e úmidas ou quentes e secas, que dispõem de menor teor de umidade. A massa tropical continental, também conhecida por MTC, que é sua abreviação, é uma massa de ar de aspecto quente e seco e é originada no nordeste da Argentina, na região da Depressão do Chaco. Ela abrange parte do Paraguai e dos estados limítrofes do Brasil, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e sua área de atuação é bem limitada, sendo somente esses locais. Ao longo de todo o ano, ela favorece a ocorrência de temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar. A massa de ar polar atlântica tem origem na região marítima, que envolve o extremo sul do Oceano Atlântico e o Oceano Antártico. Atua principalmente durante o inverno, na região sul do continente americano, período em que provoca queda brusca das temperaturas, geadas e até neve em cidades do extremo sul da América do Sul. Na região de sua origem, ela é uma massa de ar extremamente fria e seca, pois a evaporação da água nesta região é muito baixa.
Da região antártica, ela segue em direção ao norte, e ao penetrar na região sul do Brasil e caminhar pelo litoral sul, essa massa de ar ganha umidade do Oceano Atlântico, gerando a formação de frentes frias e provocando muitas chuvas na região sul. A chegada da massa de ar polar atlântica até o norte do Brasil é favorecida pelo relevo da região por onde passa. As planícies centrais do Brasil servem como uma espécie de corredor, facilitando o deslocamento das massas de ar em direção ao norte. Essa massa de ar tem grande responsabilidade pela existência do clima polar na região do extremo sul da América. Ela é responsável por temperaturas baixíssimas, podendo chegar até 40 graus Celsius negativos na estação do inverno.